Fique de olho na validade dos documentos que você for trazer aqui para a Espanha. Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre a validade dos documentos que você precisa trazer aqui para a Espanha. Independente da maneira que você for chegar, existem alguns documentos que precisa ficar atento porque eles podem vencer. E se eles vencerem aqui, talvez possa ser uma dor de cabeça para você renovar ou saia muito caro. Então, fica de olho aqui no vídeo para você ter a atenção, né, na hora de for fazer o seu planejamento, de checar como é que está a validade desses documentos. Mas antes eu queria só agradecer rapidinho o feedback positivo que a gente recebe de vocês, tanto aqui no YouTube como no Instagram. Isso motiva a gente a trazer mais conteúdo aqui para o canal. Então, obrigada. Mas vamos lá. O primeiro documento é o passaporte. O passaporte, se você nunca fez uma viagem internacional e está preparando o seu passaporte agora para chegar e querer vir morar aqui na Espanha, não vai ter problema. Você vai emitir o passaporte e ele vai ter geralmente uma validade de 10 anos. Agora, se você já tem o seu passaporte há um tempo, já fez outras viagens, dá uma olhada na validade dele, porque se você vai solicitar um visto, o passaporte precisa estar válido durante todo o período do visto. Então, se é um visto de 1 ano, de 2 anos, o passaporte tem que ter essa validade. E se você realmente pretende vir morar aqui, ficar aqui e o seu passaporte só tem 2, 3 anos de validade, seria um caso a se pensar de se renovar logo aí no Brasil. Claro que tem um custo, você vai precisar pagar, né, para tirar uma segunda via, mas, aqui também, se você for precisar renovar já estando aqui na Espanha, saiba que você vai ter que fazer uma viagem ou para Madrid ou Barcelona, se você não morar em nenhuma dessas 2 cidades, porque você tem consulado ali. Então, se a sua intenção é realmente morar aqui, tenha um passaporte que tenha uma validade mais longa ou então fique ciente que vai precisar renovar. Outro documento que você precisa ficar atento é no seu certificado de antecedentes penais, certo? Ele só tem validade de 90 dias. E o certificado de antecedentes penais, ele é solicitado para todos os vistos. Muita gente quer logo preparar logo todos os documentos, né, adiantar o máximo possível, e isso é ótimo. Mas antecedentes penais, por ter uma validade muito curta, claro que você não vai ter custo nenhum de ficar emitindo esse certificado pela internet, pelo site da polícia. Mas se você tiver já traduzido e apostilado, que é como tem que ser para poder apresentar aqui na estrangeria, e chegar e ele já estiver vencido quando você for dar entrada no processo, isso aí vai te causar custar mais ou menos em torno de uns R$ 400. Eu também queria te pedir para dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, segue a gente lá no Instagram também, que a gente está sempre tentando trazer informação. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo ou chama a gente lá no Instagram. E também não poderia deixar de reforçar que a gente tem um e-book falando muito sobre essa questão de morar aqui na Espanha, inclusive também focado na questão do visto estudante e com a lista de algumas escolas que você pode aplicar para o visto, né, que eu sei que é difícil de buscar, tem gente que não consegue saber esse norte, então lá tem uma lista, né, com algumas escolas. E se você não, eu prefiro ter uma conversa, assim, de 1 hora, que a gente possa conversar e explicar um pouco melhor, também tem o link lá no nosso site que você pode se informar. Fique também atento em relação ao seu atestado médico, que também é exigido na grande maioria dos vistos. Ele só tem validade também de 90 dias, você não pode já levar um atestado médico do ano passado. E alguns consulados, são de 30 dias, então tem que checar essa informação também. O comprovante financeiro também tem uma validade. Eles geralmente pedem que seja dos últimos 3 a 6 meses e que ele tenha sido emitido o mais perto possível do dia da sua cita lá no consulado para levar a documentação. Então, pode ser que seja no máximo 1 mês, mas o quanto mais perto possível da sua cita, você imprime o extrato, né. Também não adianta você imprimir logo um extrato de 2, 3 meses atrás, porque não vai ter validade. Se você chega aqui na Espanha, você tem até 6 meses para dirigir com a sua carteira do Brasil, mas depois você tem que fazer a troca. Inclusive aqui tem vídeo no canal falando sobre isso. Mas, para você fazer a troca, a sua carteira de motorista tem que estar válida, ela não pode estar vencida. Então também dá uma olhada
quando você estiver vindo para cá, como é que está a validade da sua carteira. Porque se você tiver aqui na Espanha, e a sua carteira já tiver vencida, você não vai conseguir trocar, e aí você vai ter 2 opções: ou volta no Brasil para renovar, ou tem que, fazer todo o processo de autoescola aqui de novo. E aí, nas 2 opções, com certeza vai ser caro. Lembrando que para trocar a carteira, de motorista, você já precisa estar com a TI, né. Então, se por algum motivo você ainda não estiver com a TI e for passar o tempo, 2 anos para poder ter a TI, é o tempo que sua carteira você ainda não vai conseguir trocar, né. Então, precisa ficar de olho lá na validade. E também, às vezes a pessoa tem a TI, mas a data de validade está muito próxima e não consegue cita, que é um dos problemas sérios aqui do Canre, e aí a carteira chega a vencer ou a quase vencer antes de você conseguir trocar. Então fica de olho, se a sua validade da sua carteira estiver muito justa, talvez seja melhor também renovar. Uma boa notícia é que os documentos que você for precisar trazer que estejam traduzidos e apostilados, como a certidão de nascimento, a certidão de casamento, o diploma e o histórico escolar, o diploma e o histórico da faculdade e o diploma que você conseguir na emissão da sua prova de conhecimento do espanhol, que é o DEL, esses não vencem. Então esses documentos você pode já providenciar, né, no nas primeiras etapas do planejamento para já deixar isso aí livre e não ficar se preocupando se vai vencer ou não, tá. Espero que tenha gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo. Tchau.